A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Hoje nós vamos falar de família aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o papel espiritual da família nas nossas vidas. Falar de família já é sinal de gatilho, né? Hoje a gente vai mexer com as feridas aí que todo mundo tem. Porque fala a verdade, você também tem seus B.O. com a família, não tem? Eu tenho. Gente, eu sou sacerdote, eu sou terapeuta, eu sou mago há 10 anos e eu tenho problema com família até hoje. Que dirá quem está entrando pro caminho mágico agora, ou quem ainda nem entrou, né? Eu acho que faz parte. Mas hoje eu não estou aqui para falar dos meus problemas. Hoje eu estou aqui para falar do que a espiritualidade nos ensina sobre família. Deixa o seu like nesse vídeo. Se caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá? Nós temos vídeos diariamente aqui falando de espiritualidade. Mais de 1000 vídeos, tá? Então, se você quer aprender sobre espiritualidade, esse é o canal. Família. Família é a primeira instituição na qual nós vemos quando chegamos nesse mundo, né? A gente nasceu por uma mãe, a gente muitas vezes acaba no núcleo familiar ali, pai, mãe, irmãos, avô, avós, tios. A família, de modo geral, é o nosso primeiro contato com o mundo externo, tá? Então, assim, a família, ela molda o nosso caráter. As nossas primeiras experiências vão se dar no seio familiar, né? Então, assim, até ali os 5, 6 anos, nós ficamos muito presos dentro da família e mesmo depois disso, quando a gente vai para a escola, a maior parte do tempo a gente ainda continua socializando com a família. A gente come com a família, a gente briga com a família, a gente dorme com a família, a gente interage, a nossa família nos ensina a falar, a nossa família cuida da gente quando a gente está doente, né? Então, assim, dizer que família não é importante é um impropério, é uma loucura. Claro que família é importante. Dos mamíferos, nós, seres humanos, somos os mais frágeis ao nascer. Se a mãe da gente não colocar a gente nos seios, a gente morre. Lá, o bezerrinho procura as tetas da mãe. A gente nem isso sabe, a mãe tem que colocar e segurar. Família é importante. Quem passou por crises familiares aí sabe o quanto às vezes, por exemplo, a gente sai, vive, tem um monte de amizade, tem relacionamento, mas quando precisa, às vezes, é aquele irmão, é aquela mãe, é aquele tio que nos vale. É claro que toda história, né, é única, então pode ser que a sua família possa nunca ter feito nada para você. Mas de modo geral, por pior que uma família seja, em alguns momentos da nossa história, nós vamos precisar dela. Talvez já tenhamos precisado, talvez voltemos a precisar em algum momento, que o futuro a Deus pertence. Mas família é importante, tá? Não é à toa que a gente nasce na família que a gente nasce. Eu sei que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus do céu, nasci nessa família aí, por que eu vim ter essa mãe? Por que eu vim ter esse pai? Por que eu vim ter esse irmão? Esse filho de uma mãe, esse desgramado, né? Muito mineiro, desgramado. Então, vou te ensinar uma coisa. Primeira coisa, você nasceu na família que você precisava nascer. Família, gente, os laços que conectam as famílias geralmente é de outras vidas. Geralmente o seu irmão, a sua mãe, o seu avô, o seu pai, o seu tio já conviveu com você em outras vidas, em outras personalidades. E, pasmem ou não, né? Não raramente vocês são inimigos de outras vidas. Eu tive um caso uma vez de uma família inteira, que eram 2 exércitos, eu atendi a família toda. O que acontece? Eram 2 exércitos inimigos que peleavam entre eles e se degladiavam lá. Nessa vida, o laço da irmandade vem para quê? Para fazer com que eles queimem aquele karma e aprendam a se amar. Sabe aquele irmão, aquele membro da família que você não combina nem por reza, não combina de jeito nenhum com o abençoado? Então, provavelmente, esse abençoado aí tem alguma história com você de outras vidas. E adianta brigar, adianta odiar? Não, porque o universo colocou vocês juntos para que o laço do amor familiar, né, possa quebrar esse karma que existe entre vocês. E aí o que acontece? A gente só agrava ainda mais o problema kármico, brigando, reclamando, criando novas dívidas kármicas. Então a gente tem que ficar bastante atento com relação a isso, tá, pessoal? Aí eu pôr na mão na frente da tela aqui, burro. Então, continuando aqui. Então, geralmente família vem de laços de outras vidas que a gente vem através do amor para conectar. Se não bastasse isso, nós herdamos o nosso DNA do nosso pai e da nossa mãe. Gente, e o DNA, gente, pra vocês terem uma ideia, vocês não têm noção, não. Ele é cheio de informação.
Então, muito dos seus gostos, muito da sua personalidade é moldado pelo seu familiar. Não é pela sua família, né? Que é moldado ali, tá tudo no seu DNA, gente. Metade da mãe, metade do pai. A sua mãe, ela estava viva, uma parte dela pelo menos, no óvulo da sua avó materna. Você tem noção disso? O quanto assim você está conectado à sua avó, à sua bisavó, à sua avó, à sua mãe, o seu pai, seu avô. Tá tudo conectado aí dentro. Sabe? Eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu já fiz esse através de autoconhecimento. Eu sou, apesar da pele clara, eu tenho eu tenho uma ascendência, né? Do lado materno que remonta aos períodos de escravidão no Brasil. A minha tataravó, ela foi uma mulher que fugiu, né, da fazenda de engenho para um quilombo. Ela ficou uma semana dentro de uma madeira oca, fugindo ali dos senhores do capitão do mato, dos senhores e tal. Então, assim, eu tenho uma ânsia de liberdade muito grande. Se você falar, Gilberto, você não pode, eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Isso vem daquela pessoa lá de trás. Se você analisar, muitos dos padrões, das escolhas, da sua personalidade, tem a ver com padrões lá de trás. O ciclo se repete. Quantas vezes, por exemplo, a avó foi abandonada pela mãe, abandona a filha, sabe? Aquele ciclo que se repete. Isso tá impresso em você. Então, rejeitar sua família é rejeitar você. Porque você é um novo indivíduo. Mas esse novo ele é construído sobre um anterior. Se você rejeita a sua família, rechaça a sua família, você perde a sua força. E não sou eu, Gilberto, um Zé Ninguém falando, não. As principais correntes religiosas do mundo, xamânicas, falam sobre ancestralidade. Candomblé, ancestralidade. Umbanda, ancestralidade. Magia natural, ancestralidade. Já te falaram que você é médium de berço? Se você é médium de berço, sua mãe também era, ou seu pai também era, porque a gente herda. Indígenas, ancestralidade, sabe? A ancestralidade faz parte. A sua força vem dos seus ancestrais. Tanto os ancestrais de alma, tanto os mentores que você teve, quanto os ancestrais de corpo. Porque se o seu pai, sua mãe, se o seu avô, se o seu tataravô não quisesse, você não estaria aí. Eu sei que é chato, que a gente... Não, mas a gente tem que honrar. Honrar pai e mãe. Não é à toa que é um mandamento bíblico. A gente precisa. Gilberto, mas minha mãe é uma jararaca. Você não conhece meu pai, você não conhece meu avô. Eu entendo. Eu não estou dizendo que pai e mãe acerta tudo, que avô acerta tudo. Não. Às vezes você está certo no seu julgamento. Só que você discordar de alguém não quer dizer que te dá direito de você diminuir aquele alguém. Seu pai e sua mãe pode ser muito difícil, mas eles te deram a vida. Sabe? Então, assim, e tô dizendo, não precisa nem conviver, não. Mas você tem que respeitar a memória deles. A gente tem aquela coisa de respeitar a memória dos que se foram. Pai, mãe, avô, família tem que ser respeitada. Tem que ser amada. E não precisa amar de perto, não, porque tem gente que é tóxico. É igual cobra, eu falo isso. Eu aprendi a amar todos os seres, então eu amo a cobra, mas deixa ela lá, tadinha, lá no habitat dela. Não quero contato com ela. Às vezes é assim, esse medo difícil, você pode amar sem necessariamente ter contato com ele. Agora, odiar, meter a língua, ofender, diminuir, lesá-lo de alguma forma, aí você está errado. Aí você está roubando a força, sabe de quem? Sua. Quem rejeita a família, rejeita a si próprio. Quem odeia a família, odeia a si próprio. Bruxo que é bruxo tem que honrar o seu clã. Porque cada família é um clã. Nós perdemos esse conceito hoje em dia. Tem que respeitar. Pai está vinculado ao provedor, à ação, à prosperidade. Quem não tem boa relação com a figura do pai, não precisa ser o pai, mas com a figura do pai, não prospera, tá? Não cresce na carreira, não é promovido, não ganha dinheiro. Lembre do sagrado masculino aqui, ó, do Deus. O Deus que a gente cultua na bruxaria, adianta eu cultuar o Deus e a deusa se eu não entendo isso? Deus é o quê? É o sol. Aqui, ó, deixa eu apontar. Deus é o quê? Deus é o sol, é energia, é trabalho, é ação, é atividade. Se eu não honro meu pai, se eu não honro meu masculino, ó, vou ter problema com o marido, se eu for mulher ou se eu for homossexual.
eu vou ter problema no trabalho, eu nunca vou ser promovido, eu vou ficar naquela mesmice. A mãe está conectada ao amor, tá? O pai está mais conectado ao sexo, a mãe está conectada ao amor, dificuldade amorosa, dificuldade de se entregar, se colocar em relacionamentos abusivos, na parte da prosperidade. Às vezes eu tenho uma boa ideia de pai, mas tem uma péssima ideia de mãe, sabe o que acontece? O dinheiro vem, mas não fica. Porque o pai traz o dinheiro, mas a mãe gerencia o dinheiro, a mãe distribui. Então, se eu não tenho uma boa relação com a figura materna, o dinheiro não fica. Ele pode até entrar, mas ele não fica. E fora isso, se eu não tenho uma boa relação com a mãe, eu não tenho uma boa relação com comida. Tem muita gente aí que come, tem problema com comida, porque tem uma péssima relação com a mãe. Você sabia disso? Não sabia. Agora tá sabendo. Gilberto, mas minha mãe é muito difícil, meu pai é muito difícil. Ou, meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Perceba que eu falei uma boa relação com a figura do pai, com a figura da mãe. Respeitar a honra, a memória, ser grato pela vida que eles te trouxeram, querendo ou não. Porque eles podiam ter te deixado morrer de fome quando você era criança. Por pior que seu pai seja, por pior que sua mãe seja, eu tenho certeza que alguma coisa boa eles te trouxeram. Gilberto, você não sabe, meu pai me machucou de formas muito grandes. Aí esse desgramado merece mesmo se ferrar. Porém, isso não quer dizer que ele não seja seu pai. Nós temos que honrar os nossos ancestrais, porque nós somos a continuidade deles. E outra coisa, gente, sabe por que a gente sofre tanto por pai e mãe? Porque a gente acha que pai e mãe é perfeito. Eu tô aqui dizendo, honre o seu pai, honre a sua mãe, agradeça a eles, tenha uma boa relação com eles, mas perceba o que eu vou te dizer agora. Seu pai é um imperfeito. Sua mãe é uma imperfeita. Sua mãe é uma mulher cheia de defeitos. Seu pai é um homem cheio de defeitos. Você é uma pessoa cheia de defeitos. Você consegue entender a questão? É porque a gente tem uma péssima relação com pai e mãe, mas coloca eles como se eles fossem deuses. E não, eles são seres humanos. Quando eu entendo que a minha mãe é um ser humano, eu entendo, opa, talvez ela não seja essa vilã, essa jararaca que eu acho. Ela só é um ser humano com defeitos, que tenta, assim como eu, fazer o melhor que pode. E que erra, assim como eu, muitas vezes, tentando fazer o melhor que pode. Bruxinho, só para não estender muito o vídeo, entenda uma coisa. Eu sei que você tem dores que é só sua e tá tudo bem. Respeita a sua dor. Não tô aqui dizendo que você tem que perdoar tudo. Em algum momento você vai ter que perdoar, mas não precisa ser agora, se você não estiver confortável para isso. Mas escuta, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Não rejeite a sua família. Tenta ter uma boa convivência com eles. Tenta resolver essas questões com o pai e a mãe aqui dentro da sua cabeça para que você seja feliz. E lembre-se, quem rejeita a família, rejeita a si mesmo. O que você acha aqui? Você vai meter o pau em mim, né? Vai me criticar? Eu sei que vai, eu sei que vai. Tô preparado já para as suas críticas. Mas te amo, tá? Eu vou te falar que eu te amo, tentar aqui dar aquela apaziguada. Medita no que o vídeo falou, comenta aqui embaixo, ver o que vocês acharam. E eu vejo vocês no próximo vídeo.